Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do São Paulo, mas também vocês, torcedores do Santos. Eu quero comentar neste vídeo sobre a vitória do Tricolor sobre o Peixe pelo Campeonato Paulista, no Clássico Paulista que nós tivemos no final de semana. Evidentemente, falando muito do São Paulo neste vídeo, né? É importante notarmos aqui os sinais que o São Paulo está deixando de jogo para jogo, sinais ainda confusos, porque em certa partida consegue jogar muito bem, deixa bons sinais, na outra deixa sinais bastante duvidosos, né? O que importa neste caso é que nessa partida contra o Santos, o São Paulo deixou sinais muito positivos. Evidentemente que a gente pode colocar contrapontos aqui, como o fato do Santos ter tido jogadores a menos em boa parte do jogo, né? E outras questões. Quero comentar com vocês também sobre as principais atuações dos jogadores do São Paulo e a questão do departamento médico, que segue a ser um problema no Morumbi, né? Antes de falar desses assuntos, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem patrocínio da 1xBet, tá? Para você que curte uma aposta esportiva, a 1xBet é a dica para você, né? Então use o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar lá na 1xBet, gente, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, é tida como a mais confiável do mundo e vai tratar você de fato como consumidor e não apenas como um mero apostador, tá? Não fica suspendendo mercados nos acréscimos dos jogos, e se você ganhar um bom dinheiro, não vai ficar te enrolando não, tá? Então vai entregar logo o lucro dos seus ganhos, tá bom, gente? Então se liga aí na 1xBet. Então quando você se cadastrar no 1xBet, volta aqui e pega o código promocional 1xJosa, que é também um código identificador. Você chega na casa de apostas e os caras não sabem por que você chegou lá, né? Agora, se eles souberem que você chegou porque viu aqui a propaganda deste canal, então eles vão continuar patrocinando o meu trabalho, tá bom? Então se liga aí no link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Mas não se esqueça do código promocional WASXJosa. O vídeo também é patrocinado pelo OneFootball, que é aplicativo de futebol, como você sabe, espetacular, sensacional, e que agora tem uma novidade para você, né, que é o lances ao vivo, né? Então aquela bola na trave, aquele rolinho, né, aquele chapéu, enfim, aquela jogada espetacular que acontece durante o jogo, você pode também acompanhar no Lances ao Vivo, que é a novidade agora do OneFootball, tá bom, gente? É um futebol que continua a entregar inúmeras competições de futebol europeu e também muitas novidades para você aí. Enfim, mercado de passes ainda no mundo todo, aqueles mercados que ainda estão abertos, qualquer novidade você pode encontrar também no OneFootball, enfim. É sensacional. Então, se você não tem ainda, use o link que está também na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá bom, gente? Muito obrigado aí pela paciência aí de me permitir divulgar aqui meus patrocinadores, a 1xBet e também o OneFootball, tá bom, gente? Então vamos lá, olha, o São Paulo para mim jogou muito bem essa partida contra o Santos. Aí você vai apontar, Josa, mas o São Paulo jogou contra um time com 2 jogadores a menos. Não, o Santos não começou com 2 jogadores a menos. O Santos terminou o jogo com 2 jogadores a menos. Para ser bem sincero, poderia ter terminado o jogo até com mais de 2 jogadores a menos. Porque o Santos bateu gostoso nesse jogo, né? Pensa uma equipe que bate gostoso. O Santos bateu, mas bateu gostoso. E isso acontece, não é porque o jogador do Santos é diferenciado para bater, porque o técnico pede para o jogador bater no adversário. Não é nada disso, gente. É porque o cara é mais mau caráter do que o jogador da minha equipe. Não é nada disso. Isso também acontece porque os caras estão completamente perdidos dentro de campo. Os caras não estão se achando dentro de campo, não estão vendo a bola passar perto deles dentro de campo. Os caras estão muito desorganizados taticamente. E este é o grande defeito desse Santos, do seu Odair, maionese e Helma, né? Porque, por favor, né? Tudo que se esperava do Odair era que ele desse para essa equipe do Santos o mínimo de organização tática, gente. E é justamente o que o Santos não tem. Mas não vem com essa história de que o Santos não tem bons jogadores. É claro que o elenco não é dos mais qualificados, certamente, precisa, evidentemente, ir ao mercado, né? Agora, ao mesmo tempo, tem equipes com elenco muito mais frágeis do que o Santos no próprio Campeonato Paulista, mas muito mais frágeis, né? E não significa que essas equipes estejam jogando tão mal assim. Se esta é a realidade do time que não tem bons jogadores e tal, ela tem que predominar, então toda vez que um time grande jogar contra um time do interior, um time de outro lugar do país, tem que golear, porque esses times sempre vão ter equipes muito mais frágeis tecnicamente, ou seja, o time pode ser fraco tecnicamente, mas ele precisa ter um pouco de organização, e o Santos não tem. Então, em virtude dessa bagunça tática, os jogadores também batem muito mais. Agora bateram, hein? Bateram, as expulsões foram justas, e se tivesse mais uma, não teria nenhum problema não, tá?
E também acho que o árbitro poderia, teve uma questão do pênalti ali que poderia ser melhor avaliado ali, mais um pênalti para o São Paulo, né? O fato agora, é muito importante nós pontuarmos o seguinte, tudo isso acontece, as expulsões, né? Os pênaltis que acontecem no jogo, também é por causa do movimento e do volume de jogo de uma equipe, né? O Santos não começou o jogo com 2 a menos. O Santos, antes do jogo começar, não tinha oferecido 2 pênaltis para o São Paulo. E isso acaba sendo proporcionado pela maneira como o São Paulo está jogando, que gera um incômodo para a equipe adversária, que a obriga a bater muito mais, já que ela não está conseguindo marcar direito, que a obriga a fazer pênalti, porque o movimento é tão forte ali, perto da área do adversário, que a equipe, às vezes, acaba, a equipe que está marcando, acaba se descuidando, né? E foi isso que aconteceu. Então, méritos totais do São Paulo. Não tem essa história de que o Santos esteve com 2 jogadores a menos, gente. Claro que esteve, mas não começou. O São Paulo também propiciou isso para o Santos, né? E acho que a gente pode falar sim de bons sinais nessa equipe em relação a outros jogos, nessa equipe do São Paulo em relação a outros jogos. Lá em Santos a gente não vê sinal nenhum. É só sinal pavoroso, de uma coisa complicada. É preocupante demais para o Campeonato Brasileiro. Alguma coisa precisa ser feita aí, porque senão o Santos vai ser rebaixado no Brasileirão, tá? Agora, o São Paulo, no caso, deixou bons sinais nessa partida sim. A gente percebeu que a trama do meio de campo para o terço final ali, né, foi muito melhor, né? A equipe tramou melhor. O toque de bola foi muito mais acelerado em alguns momentos, em outros um tanto quanto mais calmos. De qualquer maneira, a gente via muito mais variação, a gente via uma chegada muito mais qualidade. O time chegava com mais identidade, com mais força, né, gente? O time chegava dando a entender que poderia fazer gol, e isso a gente não via tanto nos outros jogos. Nós vimos isso nessa partida, não vimos isso em outras partidas do Tricolor. Ou seja, isso é um sinal importante de evolução. Será que é porque houve uma mudança ali na escalação? Porque esse São Paulo do Ceni é pensado para ser veloz, né? Veloz, só tem velocidade, né? O Ceni pede um jogador de velocidade aí no caso, por lesão, coloca um jogador que não tem tanta velocidade. Não é que não seja, que seja lento, mas não é o Bolt da vida, né? Que é o Galopo, né? E o Galopo realmente jogou muito bem. Para mim foi o melhor da partida. O melhor em campo foi para mim o Juliano Galopo. É engraçado como a má sorte do São Paulo tem gerado oportunidades para alguns jogadores, né? Nem todos sabem aproveitá-las. O Galopo é um jogador que está aproveitando muito bem essas oportunidades. Lembra do Orejuela, né? Ele teve oportunidades. Aproveitou? Não aproveitou. O Galopo está aproveitando as oportunidades, está jogando muito bem e vai ficar muito difícil tirá-lo dessa equipe. Simplesmente ele é o vice-artilheiro do Campeonato Paulista hoje. Ele tem 5 gols, né? Um a menos que o John Kennedy da Ferroviária. É o jogador, dentre todos os artilheiros, aquele que precisa de menos gols para menos jogos, né? Menos minutos, né? Para fazer gols. Ele tem 6 jogos disputados pelo São Paulo. Ele tem 5 gols, gente. Mas teve pênalti aí que ele marcou, que ele foi lá e cobrou. Ok. O John Kennedy também. Tá? Os outros artilheiros também, todos eles tiveram pênalti, cobraram pênalti para marcar os seus gols. Então o Galopo, gente, ele tá 1 gol atrás do John Kennedy, jogando menos do que o John Kennedy, e ele tem jogado ali, em geral, ele precisa de 54 minutos para guardar uma, né? O John Kennedy precisa de quase 2 jogos para guardar uma. O Galopo não, o Galopo é quase assim, 54 minutos. Né? Ele precisa para guardar. Tá jogando bem ou não tá o Galopo? Claro que tá, mas além disso, também está gerando oportunidade, gerando situações favoráveis aí. Claro que também, em alguns momentos, no jogo de ontem a gente poderia falar, poderia fazer mais gols aí também, né, Galopo? Tem uma situação ali ou outra e tal. Mas vamos combinar que também muitas situações foram criadas justamente por causa da presença dele. Grande partida do Juliano Galopo. O outro que jogou bem, Luan, outro que é muito desprezado no São Paulo. O São Paulo não pode perder o Luan de jeito nenhum. É um absurdo perder esse jogador. Entrou, pra mim, de novo, convenceu. Fez gol, chegou muito bem à frente, marcou muito bem. Eu não entendo esse problema com o Luan. Outro jogador que foi muito bem, o Wellington Rato. De novo, uma partida segura, uma partida interessante. Um jogador que, pra mim, trabalha melhor do que o Luciano ali quando aparece no meio de campo, né? Interessante. Que alguns jogadores que ninguém dava nada por ele está começando aí a jogar muito bem no São Paulo. O outro, o Mendes, teve o primeiro jogo no São Paulo muito bem, que foi muito bem, o segundo não foi tão bem, parece que já está completamente adaptado ao tricolor. É um jogador realmente diferenciado também. Ou seja, o São Paulo teve bons jogadores nessa partida, né? Teve também o Pablo Maia, né, que de novo fez uma partida horrorosa, né? Mas queridinho, aí no queridinho nunca perde o lugar na equipe, né? O São Paulo jogou sem o David e sem o Nestor. Será que foi por isso que jogou tão bem? É uma coisa para vocês pensarem aí. Agora, gente, o São Paulo precisa cuidar do departamento médico, né? É um problema antigo já,
né? E não adianta nem contratar jogadores se o departamento médico continuar recebendo jogadores, né? Alguma coisa de errada e muito errada acontece no São Paulo, porque o São Paulo tem mais jogadores lesionados do que quaisquer outras equipes do futebol paulista, gente. Não é possível um negócio desse. Neste momento, o São Paulo tem mais de um time no departamento médico. São 12 jogadores. Olha a lista aí, ó. André Anderson, o Caio, né? Que poderia estar sendo aproveitado neste momento. Diego Costa, Ferrarese, né? O Erisson chegou justamente para ser uma alternativa, não pode mais neste momento, né? Arboleda ficou lesionado um bom tempo, voltou, já está lesionado de novo. Igor Vinícius, Moreira, olha o problema da lateral. A lateral direita não adianta, gente. É todo mundo se lesionando, né? Rafinha, e até ele, né? O grande Orejuela também está no departamento médico. Rodrigo Nestor, o Diego. Também Diego Costa também, ou seja, e o David, 12 jogadores, Orejuela, David, Rafinha, Moreira, Igor Vinícius, Arboleda, Erisson, Ferrarese, Diego Costa, Caio, André Anderson. Não é possível um negócio desse, gente. O doutor Gelol, né? Tem que fazer alguma coisa, não é possível. No ambiente do futebol profissional, esse tipo de coisa não é aceitável, gente. Alguma coisa tem que ser feita, tem que se fazer um estudo. O que está acontecendo aqui no mundo? Qual é o problema? É o problema no lugar onde a gente treina, né? O que está acontecendo? É a preparação física que não está dando? O que está acontecendo? Aliás, na época do Crespo, lembram que falavam que era a equipe de preparação física do Crespo que gerava aquelas lesões? Né? Talvez não seja esse o problema, talvez o problema seja outro. E o Refis virou piada, né? Há um bom tempo, né? Então alguma coisa aí precisa ser feita, porque o departamento médico vai ser, na verdade, um grande estorvo para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Vamos combinar uma coisa? O São Paulo deixando bons sinais aí e tal, nesse jogo contra o Santos, né? Mas esse Santos aí que jogou contra o São Paulo é padrão time interior do futebol paulista, tá? Esse Santos hoje é um time com cara de Série B e olha lá, ok? Agora, quando o São Paulo for jogar o Campeonato Brasileiro, não pode continuar tendo essas baixas no seu elenco, não é possível. O elenco já não tem ali segundo técnico, né? Porque pra mim o elenco tá muito bom, né? Mas segundo técnico o elenco precisa sempre de reforços, aquela coisa toda. Agora a situação tá complicada. Aliás, acho até que foi interessante a entrevista coletiva do Ceni pós-jogo, né? Finalmente ali parece que deu uma entrevista interessante ali, muito voltada pra realidade ali, né? Pelo menos dessa vez eu acho que ele ganhou o ponto aí nesse sentido, né? Tricolor ganhou e convenceu, gente. Foi maravilhoso, grande vitória do São Paulo, muito importante. Agora, o Santos precisa tomar cuidado, porque senão, olha, se não tomar cuidado, cai no Paulista, tá? Pode até cair no Paulista. Agora o Brasileirão, certamente, se não mudar muita coisa, deve cair também, infelizmente. Agora o Tricolor tá sorrindo à toa, né? Grande vitória com bons sinais, tomara que continue dessa maneira. Tá bom, gente? É isso.